Eu sei que para você confiar em alguém é necessário antes criar um relacionamento, saber quem é aquela pessoa que você está se relacionando. Então eu vou te contar brevemente um pouco da minha história, para você entender o porquê que eu faço o que eu faço. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 6 anos. Na época eu comecei a juntar dinheiro, eu tinha uns 17 anos mais ou menos, comecei a economizar e investir. Detalhe, na época eu já morava sozinha, morava no subsolo de um prédio, cheio de mofo, amianto, do lado assim saía esgoto. Era uma coisa que só Deus. Eu pagava R$150 de aluguel, era bem barato, porque é uma cidade bem interior, e era basicamente o porão de um prédio. O custo de vida da cidade é muito baixo. Os empregos, geralmente, pagavam entre R$400 a R$700 por mês. Eu recebia R$70 por semana, trabalhando em uma gráfica, fazendo lembrancinhas. Como que eu fazia? 2 semanas eu separava para pagar aluguel, a terceira semana eu separava para comprar comida, a última semana eu separava para pagar a internet, eu pagava R$15 para minha vizinha, e com tudo isso, eu ainda tentava fazer com que sobrasse dinheiro, R$50 a R$100 no mês para investir. Eu precisei fazer uma experiência de um trabalho em uma cidade a 3 horas de distância daqui. A passagem para ir era R$20 e para voltar era R$20. A loja, a empresa na época, queria dar um lugar para dormir e almoço. Era para ser recepcionista em uma clínica. Nossa, na época eu era extremamente tímida. Eu lembro que eu tava na recepção e eu tinha exatamente R$10 para passar 3 dias. Minha mãe tinha pedido R$50 emprestado para que eu pudesse ir nesse treinamento. E lá na recepção tinha 2 meninas e eu. Chegou alguém de manhã vendendo bolo de pote, R$10. E eu fiquei pensando, caramba, quem que dá R$10 no bolo de pote? É muito caro. Era uma clínica de dentistas e os dentistas moravam em um alojamento. À noite eles falaram assim, vamos pedir pizza pra gente dividir? Eu tava morrendo de fome, eu tava com muita fome, mas eu só tinha R$10, como que eu ia dividir? Eu lembro que tinha um rapaz que era estagiário de protético. E detalhe, ele ganhava pouquinho também. Se eu não me engano, uns R$400, R$500 por mês era o salário de protético. Aprendiz de protético. E ele falou assim pra mim, Isabel, eu tenho um biscoito com leite, você quer? Eu divido com você. Eu achei muito bonito aquilo. Porque de fato, eu não tinha dinheiro pra dividir pizza com eles. Mas aquele dia eu pensei, eu nunca mais vou ficar sem dinheiro. Passei na entrevista, fui ganhar um salário mínimo, mas mesmo assim eu não mudei o meu padrão de vida. Continuei morando lá, pelo menos até eu ter mais dinheiro em caixa. E ainda antes disso, na época que eu recebia R$70 por semana, muitas vezes eu fui dormir com fome, porque eu não tinha dinheiro. Às vezes eu almoçava uma maçã, porque interior, zona rural, custava 25 centavos. E era o que eu podia pagar para ver se me sobrava algum dinheiro no final do mês. Lá onde eu trabalhava, tinha café, o patrão pagava lanche pra gente, que era um pão. Às vezes ele dava acho que R$1 pra ir comprar pão. Lembrando que isso há 10 anos atrás, então o valor era bem mais baixo. E aí, como eu não tinha dinheiro, eu saía de casa sem comer, ia trabalhar, esperava até 9 horas, que era o horário do lanche, e comia esse pão com café que o patrão dava. E eu passei, assim, um tanto de tempo, depois eu fiquei muito doente, não consegui mais trabalhar, comecei a empreender. Enfim, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir pra parte que eu cheguei no mercado financeiro. O que eu quis dizer com essa introdução é que eu sempre tive isso de nunca mais passar necessidade, nunca mais precisar pedir dinheiro emprestado pra alguém. Então, mesmo comendo uma maçã, indo dormir com fome, eu não queria mais passar necessidade. Eu não queria mais precisar pedir pra alguém ou, entende? De fato, não ter o que comer. Então, eu economizava o máximo pra se um dia ficar sem emprego, como eu fiquei, sem trabalho e doente, sem poder trabalhar, eu não precisar pedir pra ninguém. Então, eu já tava nesse trabalho, ganhando um salário mínimo, ainda morava naquele quartinho. E comecei a juntar, economizar, e quando eu tinha já uns R$10 mil mais ou menos, em caixa, reserva de emergência, eu me mudei para um apartamentozinho melhorzinho, pagando, se eu não me engano, R$250 ou R$300. E o que aconteceu? Eu passei um pouco mais de um ano nesse emprego, depois fui trabalhar na Ortobon, de vendedora. Eu tinha R$25 mil guardados. Eu já estava mais ou menos com uns 19 anos. E eu procurando soluções, procurando formas de fazer o meu dinheiro render mais. Porque, mano, Selic, Tesouro Direto, Tesouro Selic não tava rendendo nada. E eu precisava de algo a mais. E pesquisando, eu encontrei não lembro se apareceu um anúncio pra mim ou foi em grupo de Facebook, falando de Forex. Na época, eles estavam prometendo uma rentabilidade fixa de 1 a 1,5% ao dia. Coloquei R$100 pra testar. E foi fluindo, tava rendendo. Só que era um site. Era um site onde você colocava seu dinheiro e via na interface uns numerozinhos. Hoje rendeu 1%. Era isso. Eu lembro que teve um dia em específico que saiu até no jornal. Era Unique Forex, pirâmide financeira. Eu tava na minha casa. Eu lembro que uma prima minha tava lá e falou assim. E eu falei pra ela, caramba, eu perdi R$25 mil. E na época, eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. E ela falou assim, como assim? Tu perdeu R$25 mil e não vai chorar? Não vai fazer nada? E eu fiquei,
cara, perdeu, não dá pra recuperar. Eu preciso encontrar uma forma de fazer mais dinheiro ou de tirar alguma lição disso para que eu faça dinheiro mais rápido. E fiquei pensando, tá, o que é Unique Forex? E eu fiquei, Forex? Se eles usaram o termo Forex para justificar a rentabilidade, Forex deve ser algum mercado que funciona, porque senão não teriam usado esse termo. Comecei a pesquisar e comecei a ver aqueles gráficos, sobe, desce, e análise gráfica, análise técnica. Mas eu pensei, tá, isso é muito difícil, não dá pra mim. Porém, eu preciso entender como funciona. E entrei em grupos de WhatsApp, vários grupos. E teve um desses grupos que tinha um rapaz falando sobre um robô investidor. Na época, o dinheiro que me sobrou era R$700, mais ou menos, tinha sobrado do meu salário. E aí, ele ficou, robô investidor, e ele tinha mais ou menos uns 100 clientes no grupo dele, postando resultados desses clientes todos os dias. E como fala minha mãe, gato escaldado tem medo de água fria. E eu fiquei pensando, cara, eu não vou comprar esse negócio porque eu não sei nem se funciona e eu não tenho dinheiro pra perder. E aí ele falou assim, quem comprar de mim, eu vou ajudar a fazer vendas online, trabalhar com marketing digital para ter esse resultado. E ele postou comissões de 6, 7 mil reais que ele ganhava por mês vendendo o sistema. E aí eu pensei, tá, pode ser minha solução. E comecei a vender. Na época eu acho que eu fiz mais de 100 vendas no primeiro mês. Como eu não sabia mexer no sistema, era o dono que dava suporte, acompanhamento, meus clientes começaram a perder dinheiro. E eu falei pro dono do sistema, olha, não tá funcionando, eu preciso entender, porque eu não vou trabalhar com algo que faz as pessoas perderem dinheiro. Comecei a estudar e fui entender porque as pessoas estavam perdendo dinheiro. E a maioria das vezes é porque as pessoas estavam com ganância. Por quê? Quando você compra um sistema, tem muitas configurações, dentre elas, lote, que é o tamanho da entrada que o sistema vai dar no mercado. Então as pessoas pensavam, eu tô ganhando 5% ao mês, vou dobrar o lote para ganhar 10. Tô ganhando 10, tinha gente que fazia 100% no mês. Então, além de vender e dar suporte, eu precisava conscientizar as pessoas que não era assim que funcionava. Lembrando do fato que é um mercado de risco, que não tem como isentar riscos nesse mercado. É um mercado de renda variável, porém é um mercado que dá resultado. Tanto é que eu estou com isso há 6 anos. E hoje a minha principal fonte de renda vem do mercado financeiro. Só que na época, como eu não conhecia nada, além de muita gente ter perdido dinheiro, eu também perdi. Testei mais de 2 mil robôs. Na época eu tinha muitos clientes. Eu testava, eles testavam. Então, testando vários robôs, a gente chegou a estratégias que de fato conseguiam ser consistentes. Tanto é que a segunda atualização do meu robô, ela teve uma duração de 3 anos. Ela só quebrou mesmo, acho que ano passado, quando teve guerra, antes da eleição do Trump, que o mercado desceu mais de 12 mil pontos. Só que até então, em 3 anos, já tinha feito mais de 1000% de lucro. Aí a gente desenvolveu a terceira versão, que é o Marvin 3.0, e também adquiri outros robôs para o portfólio. Mas o resumo de tudo é que eu comecei a trabalhar com isso porque eu caí em uma pirâmide financeira, comecei a estudar o que era o mercado, vi que é muito difícil operar manualmente, você precisa ter tempo, ter psicológico, porque se você não tiver psicológico, todas as suas operações vão pro ralo, além de várias outras questões. Então comecei a trabalhar com automação para investimentos, vi que tinha gente perdendo dinheiro, perdi muito dinheiro, testei vários algoritmos até encontrar o meu e encontrar formas de ter resultados de profissionais mesmo sem operar, que hoje também trabalhamos com copy trade. Além de robôs, temos copy, onde você consegue na corretora conhecer a estratégia de bilhões de pessoas e além de conhecer, usar também na sua conta, pagando uma pequena porcentagem dos seus lucros para essas pessoas. Ou seja, elas só ganham se você ganhar. Você pode comprar seu robô, mas você vai precisar gerenciar, você vai precisar configurar. Então é mais fácil ter resultados sem precisar fazer nada, que é copiando resultados de profissionais, que é uma das coisas que eu vou te ensinar aqui hoje.